Pai Santo, nós oramos consagrando esse tempo que vai acontecer aqui hoje à noite. Eu rogo que o Senhor esteja abençoando a vida da Camila, do Gustavo e de cada um daqueles que vão aqui expressar algo de importância nesta igreja. Dá-nos a tua inspiração, liberdade, retira todo nervosismo e que seja muito proveitoso esse trabalho na divulgação do ministério dessa igreja. É a minha oração de fé, em nome de Jesus. Amém. Há quanto tempo você está na igreja e o que mais te marcou no período em que você chegou? Eu estou aqui na igreja desde o início do ano de 1996. Eu estou há 1 ano e 2 meses aqui dentro da igreja. Oficialmente nós chegamos na igreja em torno de fevereiro e março de 1991. Eu estou na igreja há 20 anos. Estou na igreja há 16 anos, basicamente 16 anos. Eu me batizei no dia 31 de dezembro de 2009. Então agora, no final do ano, eu vou completar 16 anos. Eu cheguei aqui em 2009, no mês de junho, julho, mais ou menos. Foi uma gincana de jovens. E justamente o que mais impactou foi a gincana de jovens. Você chegar aqui, aquela receptividade que tinha dos jovens, na igreja cheia, aquela alegria, isso impactou bastante. Faz 25 anos que eu cheguei aqui e o que mais me marcou foi a recepção, que na minha época era com o pastor Moacir, né? A recepção, o acolhimento, sabe? Eu vim visitar e aí, como a maioria das igrejas já não tem mais uma escola dominical e as minhas meninas na época era criança, eu acabei ficando na igreja por conta da escola dominical. Então, na verdade, o que marcou foi a EBF, porque eu vim para trazer as minhas filhas para a EBF e aquela movimentação toda com as crianças, aquele cuidado, aquele carinho e também a seriedade com que eles tratavam a palavra de Deus na hora de transmitir para a criança. Isso aí marcou a minha vida e foi o que chamou a atenção e o que me atraiu, na verdade. E tudo isso aconteceu no ano de julho do ano de 1990. Foi um acampamento de jovens que eu tive no começo de 2025. E nesse acampamento eu realmente senti a graça de Deus. E o quão boa é. Eu cheguei em Londrina em 1996, aqui na primeira igreja, com o meu pai, na época que ele veio pastorear. Nesse mesmo ano eu voltei para Curitiba para casar. E no ano de 2000 eu retornei com a minha família para Londrina, aqui para a primeira igreja. Ficamos auxiliando aqui por 2 anos e em 2002 nós assumimos a igreja do Alexandre Urbanas. E no ano do ano de 2007 nós retornamos aqui para a primeira igreja para assumir como pastor titular nessa época, e de 2007 até agora 2026 eu estou aqui na igreja. O que mais me marcou aqui na primeira igreja é a questão do amor, do cuidado com a minha vida, com a minha família, e isso me marcou e tem me marcado até hoje aqui na primeira igreja. Bom, o que me marcou na chegada aqui na igreja do Nazareno foi a recepção, principalmente do pastor Rex e do pastor Luciano com as suas famílias. Eles nos atenderam muito bem, nos receberam muito bem. E o interessante é que na época se fazia um boletim, e naquele boletim colocava o nome dos visitantes. E esse boletim, durante a semana, eram enviados para aquelas pessoas que aqui chegaram. E quando eu recebi aquele boletim e vi o meu nome, o da minha família, eu fiquei feliz, porque eu senti que eu fui muito bem recebido na igreja.
E várias coisas marcaram a minha vida aqui, principalmente o início da minha caminhada aqui, porque vimos essa igreja crescer, vimos construir praticamente tudo que temos, e hoje, olhando esse tempo passado aqui nesses 30 anos, eu vejo que valeu a pena. Eu vim por um chamado, eu vim por uma certeza que Deus me queria aqui, e os frutos que Deus, pela sua graça e misericórdia, me deram, representa que eu não vim pela minha vontade, mas pela vontade do Senhor. Então eu sou grato a Ele pelo privilégio de ter servido a Ele durante todo esse tempo. Como era a igreja quando você veio pela primeira vez? Quando eu cheguei aqui em Londrina, em 96, a nossa igreja ela tinha uma fachada de pedras na frente, o pátio era todo de terra, a casa pastoral não tinha cobertura. Era uma igreja que se parecia com aquelas igrejinhas de bairro, bem de bairro mesmo, mas que muito acolhedora. A fachada era bonita, a fachada. E era bonita a igreja. Eu gostava daquela fachada, gostava da cruz que ela empunhava. Era assim, uma igreja assim, linda, no meu ponto de vista. O meu sogro ajudou aqui na época da construção. Ela era de pedra ainda na frente, a fachada não tinha aquela recepção. Era uma outra igreja, um outro modelo de igreja, modificamos tudo, plataforma, modificou teto, não tinha, era só telhado de eternite. E hoje a igreja ela tem vitrais feito com a estrutura de cimento. Na época não tinha esses vitrais, tinha só uma madeira ainda encostada, porque o pastor Rex ainda estava fazendo a estrutura de cimento para depois colocar os vitrais na igreja. O que me chamou muito a atenção, assim, que realmente eu gostei muito na igreja, não foi a estrutura em si, física, mas a estrutura humana. O acolhimento, as pessoas te acolherem bem, te receberem bem, isso marcou muito. É como se você já fizesse parte daquele grupo há muito tempo. Quando você pensa na igreja do ano em que você chegou e na igreja hoje, o que mais mudou para você? Olha, mudou tudo. Tanto como na estrutura, como nas pessoas que chegaram, né? As atividades que tem, aumentou bastante as atividades. A igreja em si continua a mesma, a sua mesma cara, o mesmo jeito de acolher as pessoas. Para mim, isso não mudou em nada. Assim, para mim, o que mudou mesmo foi a estrutura da igreja. Desde que eu estou aqui, que na verdade faz 35 anos, se passaram muitos pastores, mas aqueles conceitos, aqueles princípios iniciais são mantidos e as concepções teológicas são as mesmas. E a glória do Senhor mora aqui da mesma forma. Se você pudesse descrever a igreja na época em que chegou, usando 3 palavras ou 3 frases, quais seriam? Amigáveis, seria uma palavra, com certeza. Determinados, como eu falei antes. E gentis. Muitos aqui são muito gentis. Você se sentiu bastante acolhido aqui. Muito, muito, muito. Todo mundo entregou a mão, todo mundo puxou mais pra perto. É assim que eu descreveria essa igreja. Uma igreja que estava, eu diria, iniciando algo. Com o tempo, a semeadura foi germinando, e hoje eu posso dizer que quem semeia com lágrima, com júbilo ceifa. Derramei muitas lágrimas aqui, mas posso dizer do que era, do que tem sido e do que é hoje, foi uma grande semeadura para mim. Acolhimento, unidade e santidade.
Isso não mudou nessa igreja e continua da mesma forma. Uma igreja de raízes firmes, uma igreja séria e uma igreja confiável para a família. É uma igreja atuante para o reino, uma igreja que prega a palavra e uma igreja que resgata as vidas. Quando você olha para esses 37 anos, o que você acredita que Deus construiu aqui que jamais poderia ter acontecido em outro lugar? No meu pensar, olha, na minha visão e na minha vida, eu alcancei milagres, né? Que eu achei que eu não ia ser curada, somente bronquite, asma, aconteceu essas coisas. A conversão do meu filho, que ele se converteu aqui. Para mim, isso é muito grande, é uma felicidade, é emocionante. Foi numa época muito difícil na minha vida, uma época de dor, de perda, e que nesse altar eu fiz uma das orações mais difíceis da minha vida, que eu jamais esqueço, e que todas as vezes que eu canto a mesma canção que eu cantei naquele dia, nesse altar, e que eu não fiz em outro lugar, foi aqui. E isso me marcou. Foi uma oração de entrega no momento mais difícil da minha vida. Isso foi algo que me marcou aqui nesse lugar, nesses anos que eu congrego aqui na primeira igreja. E chamei o povo para vir para o altar fazer uma oração de entrega. Eu falei, foi uma das orações mais difíceis, que eu falei, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade. E Ele fez. Qual pessoa, ou gesto, ou situação aqui dentro que marcou a sua fé de um jeito que você nunca esqueceu? Foram duas situações, né? A primeira foi a Ana Paula, com o Gelmaxon. A igreja se movimentou de uma maneira assim, de fé mesmo, né? Eu creio que ali a gente viu assim o que é ser servo de Deus, né? É na dificuldade, né? Na alegria, mas também na doença. E a igreja se uniu de uma maneira assim amorosa. A gente se uniu como família naquela época. Todo mundo sofreu. E todo mundo andou junto. E aí, naquela época, era a Ana Paula. E hoje, aí depois, foi a minha vez. E a igreja me acolheu de uma forma maravilhosa. E a forma como a igreja cuidou de mim, eu não estou falando assim, igreja estrutura, igreja governo, não é disso que eu estou falando, eu estou falando as pessoas da igreja mesmo, a igreja, o corpo de Cristo. A forma como a igreja me apoiou, a forma como a igreja me sustentou, vamos dizer assim, não só em oração, mas o amor físico das pessoas. Tinha vez que eu estava na cama e você não tem vontade de levantar. Mas eu tinha uma criança. A hora que chegasse a hora da janta, eu ia ter que fazer a janta. E eu ficava na cama e eu pensava, meu Deus, está dando a hora da janta, eu vou ter que levantar. Porque tinha uma criança. Aí, de repente, tocava o interfone. Aí a Vanessa me mandava lá de Curitiba. Mari, você já fez janta? Eu tô mandando a janta. Entendeu? Aí, às vezes, eu tava deitada assim, aí a Elione e o Edson. Mari, vai no muro, tem comida para você no muro. Isso é igreja. E isso eu recebi aqui. Eu não poderia, isso aí seria injusto eu falar assim, olha, tal pessoa marcou mais. Mas é lógico, dentre
naquilo que você se relaciona, tem aquelas pessoas que você mais se identifica e que marcou mais assim por terem aproximado mais de mim. Por exemplo, o pastor Edson é uma daquelas pessoas que eu ganhei para Jesus. E não apenas ganhei para Jesus, ganhamos também um laço de amizade cristã, de respeito que eu tenho imenso por ele e ele por mim. E isto, para mim, marca por causa da pessoa e do que aconteceu. Está entendendo? Se você pudesse falar uma frase para quem virá para os próximos 37 anos, o que você falaria? Eu diria a mesma frase que foi dita há 100 anos atrás, por Phineas Brise, no dia da União, em 1908. Durante a União das Igrejas de Santidade da América, né, que se uniu à Igreja de Nazareno, naquela época, assim como outras duas igrejas, Brise disse que a Igreja de Nazareno continue crescendo, sem templos grandes e luxuosos, mas alimentando o faminto, vestindo o que está nu e consolando os aflitos. Então, se você quer vir para a Igreja de Nazareno, venha, que aqui é uma igreja que você vai ser consolado, alimentado e vestido. E aqui é onde rege a presença de Deus. É o melhor lugar do mundo. Pode vir com confiança. Que aqui eles vão ser bem acolhidos, bem recebidos e aprender a palavra de Deus, a palavra verdadeira, né? Sobre a santidade e o amor verdadeiro de Deus. Aqui se prega a palavra. Deus colocou pessoas na tua vida que vão estar aqui contigo, te acompanhando e te ajudando nessa caminhada. Em algum momento desses anos todos, o que fez você perceber que esta igreja é mais que um lugar, e sim uma parte da sua vida? Bom, a igreja aqui, ela faz muito mais que parte da minha história. Eu vivi como família aqui dentro dessa igreja. Bom, a igreja é a minha família, né? Família. Essa igreja é uma família. Ela é uma grande família. Sabe, você aqui, você é abraçado. Há momentos em que você está passando por situações difíceis, às vezes, e você se abre com alguém da sua confiança, ou se abre com um pastor, sabe? E a pessoa tem uma palavra para te animar. A pessoa começa a caminhar com você. Não é uma igreja que só fala, Deus te abençoe. Então aqui eu encontro muito apoio, muito apoio. Eu já precisei de apoio, já encontrei apoio, principalmente no Reverendo Eloy, uma pessoa que tem caminhado muito comigo. Né? Encontrei apoio em outras pessoas também, inclusive não pastores, mas que estiveram do meu lado, me apoiando, me socorrendo. Irmã Cláudia é uma pessoa fantástica, sabe? É uma pessoa que está sempre aí no bastidor, mas quando você precisa, ela está ali, presente. Não só ela, há outras pessoas também. Se eu começar a enumerar aqui, vai ficar meio longo esse vídeo, mas a equipe pastoral no todo, sabe? E as lideranças da igreja. Então, sempre que a gente precisa, tem alguém do seu lado. No começo, quando eu entrei, eu fui chamada para trabalhar no Ministério de Crianças. Eu fiquei vários anos cuidando de crianças nas salas, né? Crianças maternal. Aí depois eu precisei de trabalho. Aí foi aqui, depois de uns 10 anos, que eu vim pegar o meu trabalho fixo aqui na igreja, que me ajudou bastante. O meu sustento saiu da igreja, em várias maneiras. Eu trabalhei aqui 18 anos e meio. A parte, como eu falei, a parte que eu passei pela dificuldade do Clóvis, né? Quando ele foi embora, a forma como a igreja me sustentou, como a igreja me deu suporte para continuar caminhando. A igreja é minha família. Eles me deram suporte assim que não material, não físico, mas
um suporte mesmo, espiritual, emocional, né? A igreja me sustentou. A igreja, ela faz parte da história daqueles que aqui chegam. E comigo não é o contrário, porque aqui eu adquiri, além de conhecimentos, aqui eu me relacionei com pessoas, aqui eu tive momentos de estar com a família. Bom, o meu recado para cada um dos membros desta igreja e aqueles que partilham aqui conosco, que fazem parte deste lugar, não desista. Não permita que situações adversas tirem o foco de vocês. Continue focado, empenhado, fazendo deste lugar o maior desafio da sua vida em termos da sua fé e da formação sua e da sua família. Ame essa igreja. Faça parte dela. O banco que você está sentado, ele é só para te acomodar durante o culto. Ele não é sua vida. Essa igreja tem muitos ministérios, essa igreja tem muito trabalho para ser realizado e ela precisa de você. Se você já faz parte de um ministério, continue firme, continue se entregando. Se você ainda não faz parte de um ministério, busque um. Eu te aconselho, se você é uma pessoa tímida, nós temos muitos ministérios de bastidor. Você não vai brilhar, não vai ter nenhuma luz sobre você, mas o seu trabalho vai ser precioso para o crescimento da igreja. Outra coisa que eu digo para vocês é: não desistam da santidade. Eu sei que a gente não vive tempos fáceis, essa geração particularmente vive tempos desafiadores, né? Mas eu queria dizer para vocês que tudo que passa aqui não é para sempre. Aqui é tudo passageiro. Aqui nós somos peregrinos. Continua firme, porque um dia todo esse sofrimento, toda essa angústia vai acabar. Nós vamos estar na Nova Jerusalém com Jesus. A gente vai estar num lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais doença. Então vale a pena, mesmo que tua vida esteja difícil aqui na terra, a igreja pode ser o seu refúgio, a igreja pode ser aqui um pedacinho do céu a hora que você está louvando a Deus, aprendendo, se alimentando. Aqui pode ser um refúgio do mundo, até o momento que a gente está verdadeiramente com Cristo. O meu conselho para as pessoas que estão chegando agora, não desistir, levar a palavra de Deus, né? E trazer mais pessoas para a igreja, passar a palavra verdadeira, que é o nosso Deus, né? E trabalhar, porque tem bastante trabalho na igreja. Nós, seres humanos, nós somos incompletos se nós não tivermos Deus na nossa vida. Então, isso aí é o que você tem que buscar o tempo todo. Você é corpo, alma e espírito. Se o teu espírito não estiver fortificado, se o seu espírito não for fortalecido com palavras de encorajamento, nos seus momentos de luta você terá grande dificuldade para vencê-las. Bom, eu gostaria de dizer para você que está me assistindo e me ouvindo que a igreja é um lugar para te receber. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, mas a igreja ela está aqui para te acolher. Igreja, vista a camisa da igreja do Nazareno, da primeira igreja do Nazareno. Faça parte, se envolva. Há lugar para todos aqui participarem. Tem tantos ministérios que você pode se envolver. Vista a camisa, abrace a igreja, que ela possa ser a sua família também, para que você tenha prazer em estar aqui, que você tenha o desejo de trazer outras pessoas também para estar aqui e fazer parte da família, dessa família
que é a primeira igreja do Nazareno, uma família de fé, uma família de amor, de comunhão. Essa é a nossa igreja. Então se envolva, não fique de fora dos ministérios, da igreja como um todo. Seja alguém participativo, mas também seja alguém ativo na nossa igreja.